Olá pessoal, estamos ao vivo, iniciando mais uma live semanal. Eu tô com uma iluminação estranha aqui, uma luz do céu aqui vindo. Então esse que vos fala é Charles Boeira, estamos iniciando então mais uma live semanal. E estamos abordando desde semana passada, comecei, né? Então, a obra Ocultismo Prático, da Helena Petrovna Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica e principal autora, né, da literatura teosófica, é a mais conhecida, né? O pessoal já está entrando. O Cal Astrologia, Tarô, seja bem-vindo. O pessoal está entrando aí na live, então. Bom, semana passada eu abordei o início desse livrinho, então, né, Ocultismo Prático. Eu havia feito outras lives em cima de outra obra, né, O Caminho do Autoconhecimento, da Radha Brunier. Depois eu fiz várias lives em cima da revista Sofia, de artigos da revista Sofia, sobre assuntos variados, hermetismo, o poder da mente, meditação, mindfulness. E semana passada, então, eu iniciei a trabalhar em cima dessa obra, que eu vou trabalhar algumas semanas, né, em cima, então, da obra Ocultismo Prático, da Helena Blavatsky. Como eu expliquei semana passada, essa obra ela traz várias dicas de como que se colocaria em prática esses princípios espirituais na nossa vida diária que a gente estuda na literatura teosófica, nas tradições do Oriente e também em tradições do Ocidente, enfim, né, para quem está acostumado com esse tema da filosofia esotérica. Uma coisa é estudar, outra coisa é, e agora? O que eu faço com isso? Como eu coloco em prática? Bom, esse livro traz vários apontamentos nesse sentido. O pessoal está entrando aí, Rogério, a Mari, sejam bem-vindos. Romani e Pedro, seja bem-vindo também. Então o pessoal está acompanhando aí a live. Que bom que temos público, né? Bom, o trecho que eu vou ler hoje, né, ele é o finalzinho aqui. Ela aponta algumas regras. Depois daquele trecho que eu li e comentei na semana passada, a Blavatsky traz algumas regras que a gente poderia colocar em prática. E, assim, já adianto que são regras que, se a gente levar ao pé da letra, elas são bem rígidas, né? Para a maioria de nós, vai parecer até algo assim quase beirando o impossível. Né? Assim, uma coisa bem... Então, no meu entendimento, eu gostaria de colocar inicialmente, né, para a gente não se assustar com a rigidez de algumas regras, que isso é como o Gandhi, quando perguntaram para ele sobre o princípio da não violência, né, que ele defendia a questão da não violência nem mesmo em pensamento. Aí, eventualmente, alguém disse para ele, né, mas isso é muito difícil, né, nem a gente, às vezes, pensar mal de alguém, etc. Aí ele diz que o princípio da não violência era um ideal, e como um ideal, é claro que nós não conseguimos realizá-lo plenamente, mas ele serve como um farol para guiar cada vez mais, cada dia, cada instante, a gente tenta se aproximar mais desse ideal. E o mesmo ocorre com as regras aqui. Então, elas são rígidas, elas são difíceis, mas elas são ideais, que a gente vai, ao longo da nossa vida, tentando realizar em algum nível, né? Então vamos ver que dicas ela traz. Lembrando que as dicas que ela traz aqui, ela recomenda, na verdade, né, que essa obra, na verdade, nós criássemos o nosso próprio manual de conduta em cima do nosso próprio estudo e criássemos rotinas que nós iríamos colocar em prática. Então não é exatamente para seguir as regras que ela colocou aqui, mas são boas indicações, né? São ótimas indicações, na verdade, né? Talvez nós não estejamos ainda preparados para criar nosso próprio manual de conduta, mas é isso que ela recomenda, que nós criássemos nossa própria rotina em cima do nosso discernimento e do nosso estudo. Bom, vamos lá. Então, as regrinhas que ela colocou nesse trecho. É o finalzinho da primeira parte do livro. Primeira, nunca faças aquilo que não estejas comprometido a fazer como teu dever. Isto é, nunca faça qualquer coisa desnecessária. Antes de fazer algo, pense se é teu dever fazê-lo. Então ela já começa assim, né, bem rígido, né, de que a gente não deve desperdiçar energia.
Existe um princípio, tem uma obra que agora até foi republicada, nova edição pela editora Teosófica, Autocultura à Luz do Ocultismo, um livro bem famoso, bem didático, do Ikataimini, né, um grande yogi, grande teosofista indiano, e ele costuma dizer, ele cita na obra que uma das questões é que nós acumulamos muitas atividades. E por isso nós não conseguimos nos dedicar, né, a essas práticas espirituais. A nossa vida sempre tem um acúmulo de atividades. A gente tem um tempo livre e a gente já encaixa uma atividade ali, né? Um curso, um lazer, qualquer coisa. E ele diz assim, né, que essa vida, essa senda espiritual, é claro que nós não vamos abrir mão das responsabilidades kármicas que nós já temos. Né? Por exemplo, a pessoa tem uma família, a pessoa tem filhos. É claro que a pessoa ela tem que cumprir o seu dever, a sua obrigação dentro desse contexto. Ou a sua vida profissional, social, etc. A questão é tentar não acumular tarefas desnecessárias. Eu acho que é um pouco nesse sentido que a Blavatsky está nos trazendo. Né? Então a gente às vezes acaba, além de cumprir os deveres associados ao karma dessa vida e etc., as responsabilidades que nós assumimos, nós estamos sempre assumindo mais. E isso faz com que a gente não tenha espaço, né? A gente tem que criar espaço. O Krishnamurti fala em uma obra também sobre isso. A gente tem que criar espaço, né, para possibilitar novas possibilidades. Não é impossível. Maria João está entrando, está assistindo, seja bem-vinda. Kátia Anjo, Itaná Cardoso, Lindinei Branco, Valquíria Vale, Gabriel, sejam bem-vindos aí. Romani Pedro, o Hélio. Muito bem, o pessoal está acompanhando aí. A segunda regra. Nunca digas uma palavra desnecessária. Essa é bem difícil, né? Pensa nos efeitos que tuas palavras podem produzir antes de pronunciá-las. Nunca te permitas violar teus princípios por força de tuas companhias. A gente fala muita coisa, né, que não deve no nosso dia a dia, e a palavra ela tem um grande poder. Né? A palavra proferida ela não volta mais, né? Então você pode ferir, pode salvar o dia de alguém, pode destruir o dia de alguém, né? Pode salvar a vida de alguém e pode destruir a vida de alguém. Então as palavras elas têm um grande poder, principalmente pessoas próximas a nós, né? Então a gente tem uma grande responsabilidade, né, com a palavra, uma grande responsabilidade com as palavras ditas. E nesse sentido que ela traz esse alerta, né? Então que nós deveríamos cada vez mais nos policiarmos, né? O ideal seria que a gente não que a gente pensasse, né, antes de falar e não falasse depois para depois nos arrependermos. Então é muito importante aquela questão, tem aquelas regrinhas, né, contar até 10. Muito importante quando a gente está de cabeça quente, às vezes segurar a onda, né, que depois a gente acaba se arrependendo, né, do que foi dito ou feito. Terceira regra. Nunca permitas que qualquer pensamento desnecessário ou vão ocupe a tua mente. Essa é dificílima, né? Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Não podes esvaziar tua mente de uma só vez. Por isso, no início, tenta evitar pensamentos maus ou ociosos. Antes ocupando a tua mente com a análise de tuas próprias faltas ou com a contemplação daqueles que são perfeitos. Grande dica, né? De novo, recorrendo ao Ikataimini, a obra Autocultura à Luz do Ocultismo, eu lembro que o Taimini ele dá uma regrinha. A Blavatsky diz aqui, né? Você não vai conseguir esvaziar sua mente de uma só vez, né? Não vai conseguir parar o pensamento. O Taimini também diz isso, né? Que é muito difícil parar um pensamento. Vamos parar de pensar no elefante cor-de-rosa. Né? É muito difícil, é uma tarefa muito difícil. Então o que o Taimini recomenda é que a gente pratique a substituição nobre. Você vai substituir um pensamento que não é produtivo, que não é benéfico, que não é útil, por algum pensamento que é benéfico, que é útil, que é produtivo. Né? A recomendação, no caso, né, do estudo teosófico, é que você pegue um princípio, pegue um livrinho que tem sutras, como A Voz do Silêncio, e pegue uma frase e utilize como objeto de pensamento. Então você vai pegar um princípio espiritual filosófico e vai substituir
pelos pensamentos que estão importunando, que estão ali, né, autodestrutivos, etc. Então, seria uma dica que eu acho muito útil. A Dione, lá de Carlos Barbosa, está online acompanhando, seja bem-vinda. Tânia Coelho também. Itabira. Tem mais gente aí. Idezinha, seja bem-vinda. Quarta regra. Essa já é mais longa, né? Essa aqui ela tem várias subdicas aqui acompanhando. Durante as refeições, exercita a tua vontade. Olha só que interessante. Isso não é só durante as refeições, acho que serve para vários momentos do nosso dia, né? Durante as refeições, exercita a tua vontade, de modo que o teu alimento seja apropriadamente digerido, a fim de formar para ti um corpo em harmonia com tuas aspirações espirituais, que não gere paixões maléficas e maus pensamentos. Só trazendo, eu sempre gosto de fazer conexões e também trazer referências de outros autores, né? Tem um grande mestre espiritual búlgaro, que viveu muitos anos na França, que é o Mikhail Onran Ivanov. Né? E eu conheci uma pessoa, a Patrícia, que mora em Porto Alegre agora, se ela estiver assistindo, um grande abraço a ela, esposa do Joaquim, grande teosofista, presidente da loja Teosófica Dharma em Porto Alegre. E ela faz parte, né, da escola que o mestre Ivanov fundou na França. E eles me contaram uma curiosidade, né, que o pessoal lá, quando se alimenta, assim, é um lugar com centenas de pessoas, e ninguém conversa durante a refeição, né? E você não ouve um som de bater de talheres. Que eles têm uma disciplina na hora da refeição, porque ele ensinou justamente isso, né? A questão da atenção na hora de comer. Eu peco muito nisso, porque eu adoro conversar enquanto estou fazendo refeições. Mas eu achei muito interessante que ele disse, né, que você não ouve um bater de talheres, é um silêncio, centenas de pessoas comendo ao mesmo tempo, e é um silêncio, né? As pessoas se concentram na alimentação naquele momento. E casa com a dica da Blavatsky, né? O mestre Ivanov é um mestre muito respeitado no meio de quem estuda esses assuntos, né? Então fica aí a dica de estudo complementar. Tânia chegou, Lilian, sejam bem-vindos, Luke, e eu tô com essa tela que tá trincada, o Nigor. Bom, continuando essa dica, né? Come apenas o que tiveres fome. Desculpa. Come apenas quando tiveres fome. E bebe apenas quando tiveres sede. Nunca de outro modo. Parece uma dica óbvia, mas é tudo que a gente não faz, né? A gente come por gula, a gente come por excesso e etc. Então, dizendo, comer o necessário, fazer o necessário e no momento que a necessidade surgir e pronto, né? Ou seja, respeitar o ritmo do corpo, respeitar a natureza do corpo, né? Se um prato especial atrai teu paladar, não te permita ser seduzi-lo e a comê-lo para satisfazer aquele desejo ardente. Isso é tudo que eu não faço, eu adoro. Mas eu entendo o que ela está dizendo, né? Que é você ter o autocontrole, né? Você ter o autocontrole. Você vai escolher o alimento que melhor nutre seu corpo. Claro, lembrando que essas regras que a gente está falando de ocultismo, né? São para praticantes bem avançados, mas se a gente não conseguir aplicá-las plenamente, a gente pode, no nosso ritmo, começar a refletir sobre esses assuntos, começar a perceber esses impulsos que a gente pode controlar assim, né? Tem até uma frase que uma vez eu ouvi, né, que eu achei interessante. Você pode comer de tudo, só não pode comer tudo. Ou seja, né, a gente ter controle, né? Então, não acabar sobrecarregando o nosso corpo, né? Que é um fardo, um karma que a gente está gerando, um karma físico, né? Que depois a gente vai ter que lidar com isso aí, com uma diabetes que vai surgir, alguma coisa assim. Né? Lembra-te de que o prazer não existia alguns segundos antes e que cessará de existir alguns segundos depois. É uma grande verdade, né? De que é um prazer transitório, e que aquilo que agora é um prazer irá tornar-se dor se tu ingeriste em demasia. Eu acabei de falar, né, a questão dos excessos. De que dá prazer apenas à língua. Trata-te de que lembra-te de que se te afligires em demasia para obter tal prato e de permitires ser seduzido por ele,
não terás qualquer tipo de pudor para consegui-lo. A pessoa soltando a geladeira no meio da noite. De que uma vez que existe outro objeto que te possas trazer felicidade eterna, convergir teus desejos para algo transitório é pura tolice. De que tu não é nem o corpo nem os sentidos, e portanto o prazer e a dor que eles experimentam jamais poderão realmente te afetar, e assim por diante. Isso é bonito, né? Isso me lembra um pouco aquele princípio de Platão, né? Quando ele fala da reminiscência, que ele diz que nós viemos das estrelas e nós esquecemos a nossa natureza e nos confundimos, né, quando estamos aqui, mas a gente traz uma pequena, uma quase recordação, né, que é a tal da reminiscência. Ih, pausou o vídeo no Instagram aqui, que pena, né? Tá, a conexão deve estar ruim. Então, um pouco isso, né? Então, a gente tentar perceber que o nosso corpo é importante, a gente deve alimentar ele. Claro que é muito difícil não ceder a nada, como ela está dizendo aqui, né? Mas a gente pode ter um nível de autocontrole, a gente pode desenvolver, exercitar isso, educar os nossos instintos, porque existem aspirações, né, mais elevadas que a gente pode se focar nelas. E para isso a gente precisa estar saudável, a gente precisa de tempo livre, né, para poder administrar isso. Pratica a mesma série de raciocínios no caso de qualquer outra tentação. Então ela está falando do exemplo do alimento, né, mas isso se aplica a tudo. E ainda que venhas a falhar muitas vezes, mesmo assim, com toda certeza, chegarás ao êxito. Aqui ela dá uma tranquilizada, né? Que parecia bem rígida a regra, mas ela diz, não, mesmo que você falha muitas vezes, insiste que uma hora vai, né? Uma hora vai dar. Não leias em demasia. Essa aqui eu acho muito interessante. Se leres por 10 minutos, reflete por outras tantas horas. Ou seja, ela está falando de um estudo reflexivo. Né? A Blavatsky, ela faz muitas críticas, na Voz do Silêncio também, ela faz muitas críticas ao erudito, né? Aquele que só decora os textos e tal. Não é isso, né? Não é esse o propósito do estudo teosófico. Claro, se você, como eu falei na outra live, se você tem uma boa memória, se você consegue decorar textos, se você gosta de ler bastante, tudo bem, não é um problema. Desde que você não ache que isso é o objetivo do estudo. Isso não é o objetivo do estudo. O objetivo do estudo é que ele te transforme em uma pessoa melhor, né? Que a gente vá galgando degraus, né? Nesse aprimoramento espiritual. E humano, né? Aprimoramento humano, né? Para quem não quiser acreditar em algo diferente, pelo menos como ser humano, né? Melhores seres humanos para a sociedade. Habitua-te à solidão e permanecer só com os teus pensamentos. Eu já conheci pessoas que me disseram que, infelizmente, eu fiquei muito triste ao ouvir isso, né? Que me disseram que elas não conseguem ficar sozinhas, né? Que elas precisam estar sempre com alguém, porque quando elas ficam sozinhas, os pensamentos vêm e elas ficam profundamente deprimidas. E isso é muito triste, né? A gente precisa de momentos de recolhimento e que a gente realize esses processos, senão a gente está sempre fugindo. Né? Se você não consegue ficar sozinho, você tem que estar sempre saindo de casa. Não tem problema socializar, sair de casa. Mas se isso é uma fuga, há alguma coisa ali para se trabalhar, né? Com certeza. Acostuma-te ao pensamento de que ninguém além de ti pode dar-te assistência. E desapega-te de tuas afeições em relação a todas as coisas, gradualmente. Antes de dormir, reze como fizeste pela manhã. Aqui ela está falando da dica que eu falei na outra live, né, do início do capítulo. Faz uma revisão das ações do dia, vê onde tu falhaste e resolve então que não falharás nas mesmas coisas amanhã. Olha que bacana, né? Então, nessa primeira parte do livro, e eu vou começar a parte 2 na próxima live, semana que vem. Semana que vem eu acho que vai ser na terça-feira, não vou poder fazer na segunda, mas depois eu vou divulgar nos canais da editora. Que ela dá, né? Se pegar o que eu li e comentei na live anterior e nessa, ela dá assim, dicas de você seguir o dia todo, né? Claro que para nós, para a maioria de nós, é muito difícil seguir isso ao pé da letra. Mas como ela diz, mesmo que falhares 1 milhão de vezes, uma hora você vai conseguir. Então continue tentando, continue, né, se aprimorando que vai. Então são dicas, né? Essa obra é uma obra muito prática. Ela é realmente, né, o ocultismo prático.
Então vejam que não tem relação com ritualística, não tem relação com adoração, nada disso, invocação, né? Geralmente o pessoal leva para esse lado fantasioso. Mas não tem nada relação com isso, tem relação com, não, como que eu vou viver minha vida na prática, como que eu vou colocar esses princípios espirituais e filosóficos, como é que eu vou aplicar isso na minha vida prática. Certo? Grato a todos pela audiência. Já passamos quase 25 minutos de live, a ideia é fazer 20, 25 minutos. Então, semana que vem eu vou ler e comentar a parte 2 do livro. Começar, né? Não que eu vou ler toda ela numa live só. Agradeço a audiência de todos. A obra, né, pode ser adquirida no site da Editora Teosófica, www.editorateosófica.com.br. Inclusive está em promoção, está com 30% de desconto. Tem 80 títulos, mais de 80 títulos da editora com 50% de desconto e 20 títulos com 60%, que são edições mais antigas. E o resto está tudo com 30%. Então, essa época de quarentena, isolamento, né, tá muito fácil comprar livro aí para a gente aproveitar esse momento de recolhimento, né, e a gente colocar em prática. Os e-books estão com 80% de desconto no site da Editora Teosófica. Grato a todos por assistirem. O Rogério me cobrou aqui. Que na outra live alguém perguntou sobre a Blavatsky que falava da oração, né? Tem uma frase, e eu falei que ia comentar nessa live, eu esqueci realmente. O pessoal tá acompanhando mesmo, hein? O pessoal tá até me cobrando as coisas que eu prometi na outra live. Bom, rapidinho, para não prolongar muito, é o seguinte, na obra alguém pergunta para Blavatsky, é um livro de perguntas e respostas, e alguém pergunta para ela, os teósofos rezam? E ela responde assim, não, nós trabalhamos. Mas isso não quer dizer que a Blavatsky é contra a oração. Ela sabe o poder da oração, o poder que isso tem. Né? A gente eu ao menos nunca subestimo os poderes da fé. Né? Mas o que ela quer dizer é que a nossa oração é trabalhar pela humanidade. Né? Então, o caminho teosófico é um caminho prático, né? Um caminho de serviço mesmo, né? De doação de si mesmo. Mais do que de... eu acho que o que Blavatsky criticava muito era aquela oração que é quase sempre um pedido, que eu costumo dizer é quase um mendigo espiritual, né? Sempre pedindo coisa, pedindo coisa, pedindo coisa. Eu acho que nesse sentido que ela criticava bastante, né? Mas não que ela subestimasse, né, os poderes da fé, do Bhakti Yoga, da devoção, né? Não é nesse sentido. Mas isso, né? Então que a gente tenha mais um sentimento de doação, de serviço, do que ficar pedindo coisa sempre. Certo? Grato por assistirem e até semana que vem.